Boa noite. Boa noite a todas. Estamos aguardando. Estamos aguardando a doutora Luciana. Boa noite até a todas as pessoas que estão aqui hoje, participantes dessa live do Instituto. Boa noite, doutora Luciana, tudo bem? Boa noite, tudo certo? Então, tá bom. Eu estou aqui dando boa noite, é só colocar meu fone. Aqui. Dando boa noite aqui a todos os participantes da live do Instituto, que tem em comum seus principais objetivos, trazer mais informações a todas as mulheres e familiares sobre a síndrome de Rokitansky. Para o Instituto, a conversa é um canal essencial para manter as mulheres atualizadas e trazer um maior conforto e um acolhimento para que elas possam escolher as suas próprias trajetórias. Como vocês, a maioria de vocês sabem, a gente faz agora 4 meses, né, de inauguração do Instituto, é um instituto muito recente, e a gente, dando continuidade, né, a esse ciclo de conversas virtuais, a gente tem hoje aqui a doutora Luciana Munhoz, advogada, especialista em biodireito e saúde, mestre em bioética pela Universidade de Brasília, gestora em saúde pelo Albert Einstein e sócia proprietária do escritório Maia Munhoz Advocacia em Brasília. Luciana, boa noite mais uma vez. É um prazer ter aqui com você com a gente, né? Para as pessoas que estão entrando aí agora, boa noite. E queria dizer que vocês podem fazer perguntas, que é isso que vai mover a nossa live, né? Viva e respondendo aí a todas as perguntas que vocês teriam, né, interesse em saber. Tudo bem, Luciana? Boa noite a todos, é um grande prazer vir aqui falar. Realmente é um instituto muito jovem, mas de uma doença que precisa desse acolhimento, precisa de informações. Então, eu fico muito feliz em poder agregar hoje à noite, conversar um pouco com vocês. Meu papel aqui é realmente tirar todas as dúvidas que existem desse universo jurídico, porque a ideia é aproximar vocês desse mundo jurídico e não afastá-los. É muito importante a gente entender que o universo legislativo jurídico ele vem para auxiliar e não para ser um problema na nossa sociedade. Então, meu papel aqui é trazer respostas. Muito obrigada. Eu acho que é dessas respostas que as nossas mulheres aí estão precisando, né? Então, acho que eu vou vou começar com uma pergunta muito básica, né? No Brasil, pode haver barriga de aluguel? É interessante essa fala, porque a gente vê barriga de aluguel escrito nas reportagens, quando a gente falando sobre a possibilidade de se utilizar de um outro útero para gerar o seu filho, a gente fala barriga de aluguel. Mas esse é um termo emprestado dos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente não usa esse termo. Aqui a gente fala de barriga solidária, cessão temporária de útero é o termo mais, vamos falar, é o termo mais correto dentro da nomenclatura que a gente tem de acordo com o Conselho Federal de Medicina. E aqui pode a barriga solidária. A barriga de aluguel, ela é proibida no Brasil. A gente não pode pagar uma outra pessoa para que ela gere esse filho. Então quem pode, né, fazer a barriga solidária? O que é essa barriga solidária? Conta um pouco para a gente. Então, aqui no Brasil, a gente tem somente uma resolução que vem tratar sobre os processos de reprodução humana. Então, aqui a gente já está entrando mais nessa possibilidade que existe por causa da medicina de fazer a reprodução assistida. Então, aqui a gente tem que pensar que somente o Conselho Federal de Medicina fez essa resolução, que é a Resolução 2168 de 2017, e que traz essas possibilidades de utilização de útero. E aqui também é importante vocês entenderem o porquê que as coisas acontecem da forma como elas acontecem. No Brasil, a saúde ela é um direito.
ela não é um objeto. Então, tá aí a principal diferença entre Brasil e Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a saúde ela é um objeto. Então, ou você tem dinheiro e paga, e aí tem acesso, ou você simplesmente não tem aquele acesso e aí não pode pagar, não tem o acesso. Aqui no Brasil, a saúde ela é um direito e por isso mesmo a gente tem então, um sistema único de saúde que vai nos resguardar esse direito. Claro que a gente também tem a gente tem os profissionais liberais, a gente tem a parte privada da saúde. Mas faz uma diferença muito grande a gente entender que aqui a saúde ela é um direito. E por isso que não tem a disponibilização, a possibilidade de compra, nesse caso, da reprodução humana assistida. Aqui, de acordo com as nossas regulamentações, a barriga solidária ela tem que ser voluntária e ela tem que ser dentro da família. Ou seja, até o nosso 4º grau, que podem ser as pessoas que vão ser a sua barriga solidária. Vai ser a sua mãe, a avó, a prima, a tia, que vão poder realmente ser a barriga solidária. Irmã, claro, né? Irmã, sentido. Claro. Então, existe algum protocolo, né, para que a gente possa realizar essa barriga solidária? Se eu resolvo que essa é a minha decisão, né, que eu quero fazer uma barriga solidária, o que eu devo fazer? Então, o primeiro passo é ir numa clínica de reprodução humana assistida. Se você está dentro do escopo do que é permitido pela resolução, ou seja, que até o seu 4º grau de parentesco, que é a sua prima de 1º grau, também é importante a gente falar isso, né? Que aqui no Brasil é muito comum as primas distantes, tem que ser consanguíneo. Todo mundo é prima. Tem que ser consanguíneo de 1º grau. Se tiver dentro desse escopo, você não precisa pedir nem autorização para o Conselho Regional de Medicina. O próprio, dentro do próprio instituto da clínica, eles vão fazer esses procedimentos de barriga solidária. É mais tranquilo, digamos assim. Agora, se não for, aí... mas existe a exceção? Essa que eu pergunto. Se eu não tenho prima, se a minha avó não pode, se a minha mãe se meus familiares não me aceitam, é muito comum isso também. Se os meus familiares não me aceitam, você pode se utilizar de outras barrigas. Ou então, mais do que isso, você é um casal de homoafetivo. E aí você quer o acesso a uma barriga solidária. E é uma amiga sua. Também a gente vê muito isso em filmes, né? A amiga que resolve carregar essa barriga. Isso é uma realidade, mas você precisa pedir autorização do Conselho Regional de Medicina da sua unidade federativa. Então, se você for fazer, por exemplo, eu vivo em Brasília, mas eu quero fazer o meu processo de reprodução humana em São Paulo, digamos assim. Aí eu vou ter que pedir autorização do Conselho Regional de São Paulo, ou seja, da onde a sua clínica ela está, é aonde você vai pedir autorização. E aí você vai entrar com um processo consulta pedindo essa autorização. E é um processo complicado, só para a gente ter demorado? Como que é? Ele não é um processo complicado, digamos assim, mas eu realmente recomendo que você tenha auxílio de um advogado. Não que seja impossível você fazer você mesma, você escrever e dizer o porquê, só que você corre um risco muito grande de não ter essa autorização e você não pode pedir novamente para essa pessoa que você pediu. Então, eu recomendo que você tenha auxílio de um escritório especializado para redigir esse pedido de processo consulta. Por quê? Como que a gente faz? A gente vai contar a história do porquê que essa pessoa ela vai fazer parte dessa gestação. Do porquê que você não pode, por exemplo, aqui na síndrome de Rokitansky é muito claro, né? A mulher nasceu sem o útero, então não tem como ela ter uma possibilidade de gestar, a não ser que aconteça o transplante, que é muito mais complicado, enfim. Então, você precisa explicar toda essa história e também, mais do que isso, explicar para o Conselho Regional o porquê que essa outra mulher ela aceita de forma voluntária ser a sua barriga solidária. Então, é importante que todo esse contexto esteja muito bem descrito. Agora, em relação a tempo, isso vai depender muito do conselho. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem uma média de 12 meses para análise. Por quê? Como é um processo consulta, não tem prazo nenhum para o conselho analisar. Ele é um processo muito administrativo.
Então, ele realmente fica relegado, geralmente, para o presidente do conselho. Aqui no DF é mais o presidente do Distrito Federal que analisa esses processos consultas. E claro que vai depender de cada região que você vai entrar. E vão ter, então, conselhos regionais que são mais rápidos, vão ter conselhos que são mais vagarosos. Vai depender muito. O que geralmente a gente faz é que quando a gente já protocola esse pedido, a gente demonstra se existir a urgência para que aconteça. Porque também tem diferença da idade da pessoa que vai gestar, como que está a situação atual dela. Você tem que entrar com todos esses relatórios médicos, que já vão demonstrar a capacidade de gestação, além da voluntariedade dessa pessoa. Isso é um processo ainda amoroso, né, no Brasil, e toda essa ansiedade desse, né, do processo, como ainda não tem uma legislação sobre isso, é tudo definido pelo Conselho, né, eu acho que ainda tem uma morosidade. Então, acho que o Instituto ainda tem bastante coisa para trabalhar com vocês aí, advogados, né, nessa trajetória aí. Mas tem algumas outras perguntas que foram enviadas para a gente, Luciana, que eu gostaria de saber, né? A mulher com Roctância, ela tem o ovário normalmente, né, funcional, certo? Certo. Então, na verdade, as pessoas que vão fazer essa fertilização in vitro, né, que é para poder colocar nessa barriga solidária, elas fazem aqui, o plano delas custeiam isso é um procedimento particular, por ser uma síndrome. O SUS ou o sistema público, né? Eles custeiam isso ou não? Como que isso funciona ainda no Brasil? Então, a reprodução humana assistida, ela ainda é algo que está sendo discutido judicialmente. Na verdade, no Brasil, a gente tem um debate atual que é muito quente para quem trabalha dentro desse mundo jurídico, que ainda está se definindo o que significa esse direito à saúde, até onde vai o nosso direito à saúde. E como o Sistema Único de Saúde ele foi montado de uma forma utilitarista, ou seja, eu vou dar o maior bem para a maior quantidade de pessoas, o que significa que os pacientes que têm doenças raras, eles estão fora da maior quantidade de pessoas. Só que nesse caso da reprodução humana, ela é muito interessante porque o planejamento familiar, ele é um direito constitucional. Está na nossa Constituição o nosso direito, tanto de conceber como de decidir não conceber. E aí eu estou criando esse histórico todo só para vocês se contextualizarem e entenderem. Eu acho importante. E falar numa linguagem que todo mundo entende. Então, por exemplo, algo que vocês sabem que é muito comum é que nos postinhos de saúde, né, nas unidades básicas de saúde, são distribuídos anticoncepcionais. E esse faz parte do planejamento familiar, ou seja, do desejo da mulher da anticoncepção. E, por um outro lado, a gente tem o desejo da mulher pela concepção. Exato. E, nesse caso, a gente, de acordo com mulheres que têm problemas de fertilização por algum motivo ou outro, no caso da síndrome, é mais específico a questão que envolve a fertilização, a gente vai precisar de um auxílio de tecnologia. E aí, dentro do universo do Sistema Único de Saúde, já existe a possibilidade de você fazer todo o procedimento pelo SUS. Nesse caso, você vai ter gastos, vamos dizer assim, que são colaterais necessários se você achar que você precisa. Porque até os exames mais básicos podem todos acontecer pelo SUS. Só que a gente tem que lembrar que tem uma fila muito grande de pessoas que têm esses problemas e uma quantidade limitada de recursos. Essa é uma lei do universo. A gente tem uma quantidade limitada de recursos e muitas pessoas que precisam deles. E daí que a gente sabe que existe uma fila muito grande para você ter acesso. E geralmente, quando a mulher, na sociedade atual que a gente vive, quando a mulher ela descobre que ela tem algum problema de saúde, ela já está numa idade mais avançada. A gente sabe que muitas mulheres vão descobrir que elas têm a síndrome de Rokitansky quando elas querem conceber. Pode acontecer antes ou não. Antes, né? Depende do acesso à saúde que essa mulher tem também, né? Isso faz muita diferença. Então, existem outras doenças que vão descobrir assim, e a gente tem mas a gente tem essa possibilidade pelo SUS. E aí, geralmente, você faz toda a triagem necessária
da sua cidade, aonde que acontece a reprodução humana, que a gente tem que lembrar que existe vários procedimentos dentro da reprodução humana, né? Tem a fertilização in vitro, inseminação artificial, enfim, tem várias outras possibilidades. E aí você vai fazer pelo SUS. Agora, plano de saúde, é todo um outro debate, por isso que eu parti no meio. As pessoas perguntam muito se o plano de saúde ele pode cobrir. E desde do final de 2018, início de 2019, o Superior Tribunal de Justiça tem tido decisões que não são favoráveis para quem quer que o plano de saúde custeie. Eles não entendem como obrigação do plano o custeio da fertilização in vitro, da inseminação artificial. Agora, existem as suas exceções. Por exemplo, esse ano teve um julgamento muito interessante que uma mulher ia passar eu acho que é uma mulher, mas enfim, uma mulher de 30 anos descobriu que tinha câncer. E um dos efeitos colaterais da quimioterapia é que você tem uma falência ovariana. Então, ela queria fazer a retirada dos óvulos antes. E o Superior Tribunal de Justiça determinou que o custeio da criopreservação daqueles óvulos, ou seja, ela já tinha tirado o óvulo e a retirada e a criopreservação deveria ser custeado pelo plano de saúde. Então, ela conseguiu o positivo. A gente ainda está no momento que vale a pena entrar, mas você precisa entender que já existem decisões do Superior Tribunal de Justiça que são contrárias à possibilidade de você fazer a reprodução assistida. E quando eu falo isso, é todos os procedimentos que envolvem, né? Então, a transferência embrionária, retirada de embrião, criopreservação, são muitas etapas que existem. Nesse caso, foi entendido, por exemplo, da mulher que teve o tratamento com a quimioterapia, que seria obrigação do plano custear até o final do tratamento dela de câncer. Depois seria obrigação dela o custeio dessa criopreservação. Então, a gente tem decisões de primeira instância que dão a autorização e o plano de saúde entra em acordo com o casal, definindo quantos ciclos eles querem passar e eles custeiam, mas também existem muitos outros pedidos que não são aceitos e as pessoas não têm acesso pelo plano de saúde. Agora, o plano, ele tem que... Desculpa, vou deixar você falar. Não, pode falar. Agora, o plano, ele tem que cobrir o que já é uma obrigação. Então, por exemplo, as ultrassonografias, tudo que já está dentro desse universo, ele vai ter que custear. Agora, o que é mais caro da reprodução, que é o medicamento, a transferência embrionária, o medicamento para estimulação ovariana, geralmente é um dos mais caros. Vai depender de um pedido realmente judicial. Aí tem que judicializar contra o plano. Entendi. É uma situação muito difícil, né? Porque, querendo ou não, a mulher com Rockley, ela não teve opção, né? Ela nasceu sem útero. Então, realmente, a condição dela gerar uma criança é numa barriga solidária, fora, né, do útero dela. Mas eu acho que esse procedimento é muito mais tranquilo, é muito mais conhecido fora do Brasil, né? Por quê? Qual é a facilidade que ocorre em outro país? Por que muitas pessoas vão para fora para poder fazer esse procedimento? É interessante que a gente tem visto uma fuga, por exemplo, de muitas pessoas buscando a reprodução humana fora do país. E aí você tem muitas questões que envolvem isso. A primeira delas é o fato de que, se, por exemplo, o problema é você não consegue fazer a captação de óvulos. Para você conseguir um óvulo no Brasil, você precisa de uma doação de óvulo. Então, isso já traz muitos complicantes. Lá fora você paga por isso e você tem acesso a um óvulo. Mesma coisa do espermatozoide. Você tem acesso ao espermatozoide pagando por ele. Não que isso seja impossível no Brasil, tanto que a California Cryobank já chegou aqui e ela tem o seu convênio com várias clínicas. Mas tudo aqui no Brasil, por exemplo, nesse caso dos gametas femininos e masculinos, você vai ter uma doação que ela é sigilosa e voluntária. Então, você nunca vai saber quem doou.
lá fora você pode ter acesso, não apenas a quem doou, como, por exemplo, eu sei que o California Cryobank, especificamente de espermatozoides, você tem acesso até à voz do seu doador, de acordo com o tanto que você paga para ter acesso. Você tem acesso a QI, você tem acesso à cor dos olhos, tem acesso a tudo. E aqui no Brasil a gente não tem acesso a nada. Aqui quem faz esse pareamento é a clínica de reprodução humana. Então eu vejo muitas pessoas, por exemplo, indo para os Estados Unidos porque elas têm mais acesso a informações dos gametas que elas querem. E também a gente vai ter umas outras decisões que vão envolver, às vezes, o próprio custeio. Querendo ou não, aqui no Brasil, esse é um procedimento ainda muito caro. Mas ele é caro no mundo todo, né? Não é algo que é tão tangível e acessível. Mas no caso das mulheres com Rokitansky, que tem um parceiro, né? Elas podem fazer com o próprio esperma do seu marido, com o próprio óvulo dela, e os filhos são originalmente dos dois, né? São, biologicamente dos dois. Nesse caso, existe só mais uma pergunta sobre as clínicas, né? Que foi um caso que surgiu. Existe algum contrato necessário com as clínicas, algum hospitais que seja necessário elas fazerem antes de fazer essa fertilização? Como que isso funciona? Falando bem, né, diretamente sobre leis. Falando sobre documentos médicos, geralmente as clínicas elas vão fazer dois documentos que são fundamentais. O primeiro dele é um contrato de prestação de serviços, que aí vai ser entre o paciente e a clínica, né? Ou o profissional de saúde, dependendo do tamanho do processo que vai envolver. Você vai fazer um contrato de prestação de serviços, envolvendo qual é o objeto, a possibilidade de desistência e tudo isso. E você também vai ter um termo de consentimento. O termo de consentimento, nesse caso, da reprodução humana, ele é um termo que ele é enorme, porque você tem que tomar muitas decisões que as pessoas nem imaginam que elas têm que tomar quando elas vão começar a passar por esse processo. Como, por exemplo, a possibilidade de morte de um dos dois, como que vai continuar, se já tiver um embrião, vai ter acesso ou não vai ter acesso. Você possibilita a doação desse embrião ou não? Existe a adoção de embriões, que é algo também que é muito desconhecido no Brasil e no mundo. Existem muitas possibilidades e aí o termo ele é enorme, bem explicativo também. Ele é geralmente uma parte muito importante do fluxo que a paciente ela vai percorrer dentro da clínica. Aqui em Brasília, por exemplo, eu trabalho para algumas clínicas de reprodução, tanto aqui como em São Paulo. Meu escritório ele é voltado para os profissionais de saúde e clínicas, e a gente trabalha para essas clínicas. Tem uma parte exclusiva só para a leitura do termo de consentimento e para explicar isso para a paciente, para que ela entenda todas as etapas, tanto a etapa pré, antes de acontecer a estimulação ovariana, antes de acontecer tudo, todos os exames que você precisa, exame de sorologia, existe realmente uma gama enorme de procedimentos que são necessários. E das etapas que vão acontecer, até a estimulação ovariana, o que vai acontecer se tiver hiperestimulação, por que você vai receber uma quantidade X ou Y de determinado medicamento. Porque, por exemplo, no caso da mulher que tem a síndrome, ela não tem nenhum problema na produção de óvulos, certo? Não, então, tem que tomar muito cuidado com a quantidade de estimulação que vai acontecer com essa mulher, senão ela pode ter uma síndrome de hiperestimulação. Aí você está tentando resolver um problema e cria outro problema. Então, apesar de ser um desenvolvimento tecnológico muito importante, também é importante a gente saber que existem riscos. E aí, nesse termo, vai constar todas as possibilidades, as etapas, tudo que vai envolver. Então, os principais documentos vão ser o contrato e o termo de consentimento. É muita burocracia, né? Mesmo com tudo isso, mas é importante prestar atenção nessa burocracia, porque isso pode, né, gerar menos problemas lá na frente. E falando mais, a última pergunta sobre barriga solidária, e aí eu queria passar sobre as outras possibilidades, né, que existem. Existe alguma legislação, algum projeto de lei que vá atender especificamente as mulheres com Rokitansky ou com essas mulheres com uma dificuldade de
né, por algum problema de nascença não conseguirem engravidar? Existe alguma coisa no Congresso que pense nas mulheres nesse sentido? Por enquanto, não existe nenhum projeto de lei ou algo que envolva a mulher com Rokitansky. Mas a gente tem um projeto de lei que ele é um pouco mais amplo. Existe um projeto de lei que é para o direito dos pacientes, porque algo que as pessoas não sabem é que atualmente a gente tem a Lei de Biossegurança, que ela vem tratar somente sobre os embriões e a possibilidade de você fazer pesquisa científica ou não com esses embriões. É isso que a Lei de Biossegurança trata. A gente tem a resolução do Conselho Federal de Medicina, que vem falar como que vai funcionar e quais são as obrigações dessas clínicas, mas a gente não tem mais nada. E a gente precisa lembrar que a resolução do conselho é uma resolução de um conselho de classe. Então, ela obriga somente os médicos. Mas não existem só médicos que vão participar desse processo da reprodução. A gente tem, por exemplo, o embriologista, que é um biólogo. E ele não tem responsabilidade nenhuma para com o Conselho Federal de Medicina, assim como os pacientes também não têm responsabilidade nenhuma para essa resolução, porque eles não são médicos. Claro. Então, a gente tem uma abertura muito grande legislativa que traz uma insegurança muito grande para todo esse processo. Então, tem um projeto de lei que tem avançado a passos largos, que trata sobre os direitos dos pacientes. E pela primeira vez, a gente vai ter, então, uma legislação que vai trazer quais são esses direitos, como que você vai poder recorrer, ir atrás, como que vai acontecer. Agora, especificamente para a Rokitansky, a gente ainda tem que movimentar o Congresso Nacional para acordar e descobrir que existe essa síndrome. Essa síndrome tão desconhecida, né? Mas ao mesmo tempo tão comum, que acomete aí 1 a cada 5.000 mulheres, né? Não é tão pouco no Brasil para a gente ter essas informações tão pequenas e conflitantes em várias, né, em várias esferas. Mas quem sabe o Instituto seja uma área de atuação aí com vocês aí para mexer aí no Congresso, né? Com certeza. Passando para o próximo bloco, né? Falando sobre o transplante de útero. Esse transplante começou há não pouco tempo, né? O Brasil teve um caso de sucesso de transplante de útero, se eu não me engano, em 2016, 2017, né? A Suíça é um outro país que já vem acontecendo vários desses transplantes, né, de útero, mas ainda não são muitos, né? Estão por volta de 20, 30 casos aí no mundo inteiro. Mas a gente sabe que a medicina é uma área que desenvolve muito rápido, né? E que é muito mais promissora do que a gente imagina. Como está essa legislação no Brasil? Porque a gente não imaginava, pelo menos eu, quando, né, fiquei sabendo da síndrome da minha filha, né, ficar sabendo que no Brasil teve um caso de sucesso de transplante de útero, me deu também uma certa esperança, né, de que essa área se desenvolvesse rapidamente no Brasil. Mas como está a legislação nesse sentido, né? A legislação acompanha a medicina? Então, a legislação, ela existe depois que o fato já aconteceu. Por isso que a gente tem leis que elas são muito morosas. Geralmente a gente precisa que aconteça algo para que seja legislado. Daí o grande problema no meio do caminho. Mas a gente já tem uma lei sobre transplante de órgãos no Brasil que funciona muito bem e que é algo que eu acho que deveria ser um grande orgulho nacional, que as pessoas desconhecem, é que 95% de todos os transplantes do Brasil, eles acontecem pelo SUS. E no caso, o transplante de útero de sucesso que aconteceu foi pelo SUS. Então, isso eu acho que deveria ser um grande orgulho nacional que as pessoas desconhecem completamente. A gente tem um sistema que pode não ser o sistema mais efetivo para a necessidade dos pacientes, de acordo com a perspectiva do paciente, sempre vai ser moroso, porque se você precisa de outros transplantes, geralmente você entra naquela fila única. E existe uma burocracia, mas é uma burocracia necessária. Porque se a gente estiver existindo dentro do mundo em que o transplante ele não tem uma fila única,
vai ter acesso quem tem mais dinheiro. E isso causa um problema muito grande. Então, aqui a gente conseguiu coibir isso, criando outros meios para as pessoas terem acesso. E no caso do transplante de útero, ele ainda não acontece de uma forma, vamos dizer assim, você vai e ter acesso requerendo isso de uma forma como se você fosse necessitar de um transplante de coração. Aqui ainda acontece de uma forma de pesquisa científica, o que é muito interessante. A USP tem um projeto de pesquisa que é sobre o transplante de útero em mulheres que têm a necessidade. Geralmente, síndrome de Rokitansky, mas tem outras questões também. Uhum. Tem outras doenças que as mulheres precisam. Então, tem acontecido sim, só que a gente precisa saber que o transplante, apesar de ele ser algo que... E nesse caso, eu acho que eu queria deixar muito importante, quando a gente fala um caso de sucesso, foi que a mulher ela teve o transplante e ela conseguiu gestar uma criança e conseguiu ter o filho. Também é importante a gente saber disso, né? Uhum. E existe a possibilidade do seu corpo rejeitar. Então, eu já tive acesso a pacientes que fez o transplante, mas o corpo dela rejeitou. Por mais que ela tivesse a maior compatibilidade possível com aquele útero, ainda pode acontecer isso. E no caso do transplante de útero, eu acho ele interessante porque outros transplantados, como você fica com aquele órgão, você passa para o resto da vida tendo necessidade de determinados medicamentos. E no caso da mulher que vai gestar, ela vai passar por aquilo ali por um período muito específico. Então, eu acho que, como você mesmo falou, a medicina ela tem avançado muito, tem se descoberto cada vez mais como evitar essas rejeições. A gente já teve casos de mulheres que vieram a falecer e hoje em dia a gente tem muito menos esse risco. Mas eu acho tão lindo, assim, é algo tão completo, assim, né? A mulher conseguir o transplante, ter acesso, gestar. É uma coisa, assim, magnífica. É verdade. Eu acho que quando eles descobrem que tem a síndrome, é uma desconstrução tão grande, é um desespero tão grande dessa questão, né, de não poder ser mãe, né? Esse sonho que é desconstruído, que a possibilidade da medicina avançar nesse sentido seria muito muito importante, mas a medicina eu entendo que tem que avançar junto com a legislação, né, para que elas possam ser acompanhadas, para que elas possam ter seus direitos resguardados e garantidos. Então também é importante procurar um advogado nessa área, né, de bioética, para que acompanhe e te oriente caso a sua decisão seja, né, por fazer um transplante de útero. Tô certa, doutora Luciana? Tá certo. Eu acho interessante que às vezes as pessoas não sabem, mas o papel do advogado não é só quando o processo ele está constituído, ou seja, você foi intimado, aconteceu alguma coisa. O papel do advogado ele também é instruir. E se você tem acesso a profissionais que conhecem essa legislação, que conhecem como entender todo esse universo de transplantes, de saúde, de problemas de saúde, eles vão te orientar a melhor maneira de você ter acesso aos seus direitos e o que você pode, o que não pode, o que deveria estar lá. Então, é importante você buscar profissionais qualificados. Orientar para que seja tomada a decisão de uma forma correta, que seja tomada em consideração todos os riscos, né, e os caminhos a serem percorridos. E aí sim você pode fazer uma decisão mais tranquila, né, e mais mais certa, né? Não é um momento fácil, né? É um momento difícil, mas que para que seja uma trajetória mais tranquila é importante que tenha aí todas as orientações corretas, que as decisões não sejam tomadas, né, no ímpeto do momento, né? Isso. E agora eu queria falar sobre a terceira opção, que ainda é a adoção, né? Como que funciona o sistema de adoção no Brasil? Qualquer pessoa pode se candidatar. Eu sei que é uma legislação mais antiga, mas também é bem mais complicada, né? Mais demorada. Conta um pouco pra gente, doutora Luciana. Então, o processo de adoção, ele no Brasil, como muitas coisas brasileiras, a gente tem o que é chamado de adoção à brasileira.
Então, eu vou explicar a diferença das duas situações. A situação da mulher que ela decide adotar, ela vai entrar dentro de um procedimento. Então, você vai lá aonde está o conselho tutelar da sua cidade, a parte da justiça de criança e adolescente, e você vai... Qualquer pessoa pode se candidatar para adotar. Você não precisa nem estar casada, vamos dizer assim. Você não precisa ter um cônjuge. Você precisa querer ter uma família e criar um lar para receber essa criança. E para proteger essas crianças, existem vários percursos que você tem que tomar. Então, quando você vai se candidatar à adoção, você vai lá no Conselho Tutelar da sua cidade e fala, olha, eu quero me candidatar. Vão pedir geralmente o seu RG e vão te encaminhar para o processo que vai acontecer. E aí, por que as pessoas acham que é muito burocrático? Porque não é somente você falar, eu preciso me candidatar. O Estado precisa saber que você é uma pessoa responsável, que você tem condições de criar uma criança. E não é condições financeiras, é condições emocionais também. De entender, inclusive, a situação daquela criança. Porque, querendo ou não, aquela criança foi abandonada. Então, ela também vai vir com uma carga emocional própria dela. E você precisa saber lidar com toda essa situação. Então, geralmente, você vai participar de várias reuniões que vão tratar de todas essas questões, vão avaliar como que é a sua residência, se você tem condições de receber, o seu círculo familiar. Então, não é somente, por exemplo, eu, Luciana, que eles vão avaliar os meus irmãos, os meus pais, como que essa criança vai ser, em que lar ela vai entrar. Então, eles vão avaliar toda essa situação. Depois de passar por tudo isso, você também vai decidir quais crianças você tem condições de receber, se elas têm algum tipo de doença ou não, a faixa etária. Esse é um dos grandes debates também que existem, né? É o fato de que crianças mais velhas são menos adotadas, então vai depender da faixa etária, se você aceita receber uma criança e um irmão ou não. Enfim, vão ter vários questionamentos aí. Aí depois você passa para a próxima etapa. Chegou o seu momento e você teve acesso a essa criança. Você vai o quê? Conhecê-la, ela vai te conhecer, vocês vão passar a ter experiências, você vai lá, ela vai dormir alguns dias na sua casa, você vai ficar com ela lá até você realmente ter acesso a essa criança. Então é um processo longo porque ele demanda todos esses processos que aconteçam. Não é necessariamente... É diferente, por exemplo, do que eu estava falando no caso do Conselho Regional de Medicina, que simplesmente não tem um prazo para analisar o seu processo. Nesse caso, o processo de adoção, ele tem todas essas etapas para percorrer. Agora, no Brasil, algo que acontece, que foi denominado de adoção à brasileira, e é ilegal a adoção à brasileira, é quando você tem uma vizinha que deixa uma criança na sua casa. Então, não pode isso, gente. Existe toda essa burocracia para você proteger as crianças. Então, isso acontece muito no Brasil, mas não é o procedimento adequado. E existe aí vários outros tipos de alguém ficou grávida e dá para fulano. Não funciona assim. Isso é ilegal. E é importante vocês saberem que é ilegal, porque nesse caso que a gente está falando de um ser humano, uma pessoa, o fato de ser ilegal, o acesso que você teve a essa criança, significa que você não tem direitos sobre essa criança. E se acontecer qualquer coisa, você pode perder a guarda dessa criança para o Estado, para a mãe que resolveu agora que ela quer a criança de volta. Então, é muito complicado você ir contra a lei. Isso é algo que a gente fala também quando, por exemplo, e acredite, isso é muito comum no universo da reprodução, e eu vou falar aqui porque eu conheço quem quer ser mãe. Não faça o processo de reprodução humana fora de clínicas de reprodução. Essa história de fazer caseiro, não, minha amiga vai ficar com o espermatozoide do meu marido e aí depois ela vai me dar a criança. Não faça isso, porque você não vai ser a mãe biológica. Você não vai ter acesso a essa criança. Se aquela mulher ela quiser ser mãe, você não tem direito nenhum sobre a criança. Então, muito cuidado com essas ideias
Esses caminhos mais curtos, né? Não vai funcionar. Você não vai ter direitos em relação a essa criança. É muito caótico. Não faça isso. Existem possibilidades dentro do SUS. Existem muitas possibilidades hoje em dia. Vamos nos caminhos juridicamente aceitos. Isso é muito importante, porque às vezes no desespero a gente aceita esses caminhos mais curtos, né? Mas que podem dar muita dor de cabeça lá na frente. Você paga um preço muito alto. É verdade. E, doutora Luciana, eu recebi uma pergunta aqui no meu WhatsApp particular, falando sobre barriga de aluguel na Índia, né? Um país que está sendo muito conhecido por esse processo, né? De barriga de aluguel. Você saberia dar mais informação para a gente? Quanto custa? Qual é o processo de trazer essa criança para o Brasil de novo? Qual a nacionalidade dessa criança? Então, eu tenho algumas informações. Eu não vou ter todas, porque eu realmente não conheço agências. Mas geralmente você faz esse procedimento, por exemplo, teve um caso até recente de uma mulher que teve uma bebê na Ucrânia, agora, no meio da pandemia. Uma loucura, assim. A barriga de aluguel dela estava... E aí eu falo barriga de aluguel porque realmente ela custeou uma mulher na barriga de aluguel mesmo. Ela custeou uma mulher para realmente fazer o processo todo dela na Ucrânia. Isso acontece também na Índia, em vários outros países. Você tem acesso a essas pessoas. Geralmente tem uma agência que vai agenciar toda essa comunicação e voltei. Voltou. Você vai fazer por meio dessa agência. E geralmente você faz toda a retirada do óvulo, a transferência embrionária, geralmente no país de origem da barriga de aluguel. Então você vai ter acesso, você vai custear todo esse processo. E aí, em relação à nacionalidade, vai ser de onde esse bebê ele nasce. Então, geralmente, a nacionalidade ela é territorial, na maior parte do mundo, ok? Existem algumas exceções, se você é filho de diplomata, enfim. Mas, no geral, a nacionalidade é do país que a pessoa nasceu. Inclusive, tem tido até... Aconteceu várias celebridades tendo filho nos Estados Unidos porque queriam essa dupla nacionalidade da criança. Então, nesse caso da Índia, geralmente vai acontecer por uma agência. O valor vai depender muito do acesso que você vai ter em relação a essa barriga, como que vai funcionar. E em relação aos direitos, a gente tem aqui um conflito de direitos internacionais. E aí existem algumas coisas que eu recomendo que vocês olhem. Se forem fazer esse procedimento da reprodução fora do Brasil, é importante que você conheça as leis relacionadas a direitos parentais. Então, como que vai funcionar? Aqui no Brasil, por exemplo, nesse caso da barriga solidária, a mulher que vai gerar esse filho, ela não tem direitos nenhum sobre essa criança. Então, ainda que ela quisesse ser a mãe dessa criança porque ela gestou, ela não tem direitos sobre essa criança. É importante vocês saberem isso. Se fora do Brasil, na Índia, na Ucrânia, isso é realmente algo que eu não sei responder, eu sei dos Estados Unidos. Você abre mão dos seus direitos parentais no momento em que você fez a adoção do seu gameta, por exemplo, que você não tem mais direitos sobre aquele gameta. E aí, se você for usar ou não, né? E em relação a ser o seu, você pode ser mãe biológica. E aí é importante vocês saberem como que funcionam esses direitos lá para que vocês não tenham surpresas. Então, saber que quando ela gestar e ela tiver esse filho vai ser seu por direito. É importante vocês saberem isso. Ficar de olho nisso. E ela tem alguma obrigação de custeio? Tem a obrigação a pessoa ela tem que ter um seguro de saúde, certo? Ou a pessoa que está custeando, está solicitando essa barriga de aluguel, também tem que pagar pelo seguro saúde? Então, aí é algo que é interessante. Como aqui no Brasil a gente não tem a obrigação de custeio da barriga solidária, geralmente como que funciona aqui? Eu acho que é importante a gente falar um pouco de valor. Das duas diferenças, Como que funciona aqui no Brasil? A sessão temporária de útero, por exemplo, a minha irmã vai carregar.
eu posso custear tudo que vai envolver a gravidez dela. Não é que ela vai ter meu filho, não estou obrigada a pagar nada. Você vai custear, por exemplo, a alimentação, a estadia dela, todos os medicamentos, tudo que envolver essa parte de reprodução se torna sua responsabilidade. E aí, no caso de ser o seu familiar, é mais fácil porque você também pode deixar muito claro como que vai funcionar esse custeio, o que você vai pagar, o que você não vai pagar. Enfim, tudo que envolve a reprodução, aqui no Brasil, a gente custeia para essa pessoa. Quando a gente fala de barriga de aluguel, a gente está falando realmente de um contrato. Então, o que a pessoa ela está prestando um serviço para mim, carregando o meu filho? Então, a gente precisa saber o que envolve esse custeio. Geralmente vai ter o seguro de saúde, você vai pagar algum valor a mais de bônus por ela estar carregando. Então, você vai realmente ter um custeio de prestação de serviço. E tudo que envolve isso. Então, além da alimentação, estadia pelos 9 meses, tudo que envolver a gestação você vai pagar. E além disso, geralmente tem um prêmio a mais, digamos assim, que você dá para essa pessoa. Um prêmio no sentido de valor, ou monetário ou algo que você vai dar. Então, é importante você saber de tudo que envolve e o que está nesse contrato. As pessoas às vezes acham que... E aí, a gente falou aqui, né? As pessoas acham às vezes que contratos e termos são só burocracias desnecessárias. Não, gente, o contrato, ele seria as regras do jogo, vamos dizer assim. Quando você vai entrar em algum jogo, você precisa saber as regras. O contrato é isso. O contrato está descrevendo ali quais são as suas obrigações legais para com aquela pessoa. Então, tenha tudo formalizado para não ter problema. É o melhor, assim. Eu acho que tem seus deveres e direitos, né? Isso. Eu acho que isso é super importante. Todo mundo ter muito bem determinado tudo isso, né? Isso. Conhecer. Então, eu tenho uma ideia sobre analisar os contratos nos processos de barriga solidária e programas de transplante uterino para evitar problemas futuros. Eu acho que essa, né, uma pessoa que fez um comentário desse aqui, eu acho que essa é a grande questão, né? Seja lá qual for a opção que as mulheres escolherem, estejam sempre alertas que existe um contrato, que existe regras, que existem direitos e deveres de ambas as partes. Então, não ache que nada é favor ou nada é, né? Não aceitem isso, porque isso lá na frente pode ser muito complicado. A gente está mais ou menos chegando ao fim, doutora Luciana, e eu queria que agora viesse de você a pergunta, né? Ou a explicação. O que você poderia falar para essas mulheres? Você que tem tanto, né, casos aí, você tem tanto conhecimento aí nessa área, o que você pode falar para as mulheres que têm essa síndrome de Rokitansky? Eu acho que o melhor recado que a gente pode dar é que hoje em dia a gente tem um avanço na medicina incrível que permite essas possibilidades. E eu acho que, como você mesmo falou, Luciana, quando a mulher se descobre com essa síndrome, existe uma necessidade de desconstrução muito profunda do que significa ser mulher, do que significa ser mãe, das suas possibilidades que você tem. Então, existem algumas coisas que eu acho importante a gente pontuar aqui. O seu desejo de ser mãe, ele pode ser concretizado. Existem muitas possibilidades para isso, mas também é importante que você se mova e busque a melhor solução que acompanhe você, que acompanhe as suas condições financeiras, sociais, tudo que envolve você mesma. Se você não quiser ser mãe, essa também é uma possibilidade. E você pode aceitar isso. Se você quer adotar, também não vai te tornar menos ou mais mãe por gestar ou não essa criança. Então, hoje a gente tem muitos caminhos. E eu acho que cabe a você olhar dentro de si mesma e saber qual é a melhor resposta. Porque isso ninguém vai poder te dar. Então, é realmente um processo de se compreender e decidir qual é o melhor caminho para você mesma. E a partir daí, é importante que você busque profissionais que você confie. E aí realmente o profissional médico, o profissional enfermeiro,
o advogado, todos esses profissionais já existem, estão aqui para te dar essas respostas. Então, primeiro olhe para si e aí depois você vai caminhar. Muito legal. Muito obrigada, doutora Luciana. É um prazer ter aqui com a gente hoje. O Instituto agradece a sua participação, super esclarecedora. Espero que a gente consiga ter ajudado aí bastante gente. E o nosso canal continua aberto. Se vocês precisarem, mandem, mesmo que seja pelo Instagram, mandem suas perguntas. A gente passa o contato, né, do escritório da doutora Luciana Munhoz, né, o escritório Maia e Munhoz Advocacia em Brasília. Eles também estão abertos aí para consultas, né, são muito experientes nessa área de bioética e podem ajudar muito aí nesse processo. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma trajetória enorme, o Instituto e o escritório Maia e Munhoz aí pela frente. Muito obrigada, doutora Luciana, e uma boa noite. Obrigada a todos os participantes da live. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, quiserem mandar alguma pergunta, estamos abertas aqui. Muito obrigada, doutora Luciana. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos e bom descanso. É minha xarai. É. Tchau, tchau, Luciana. Tchau, tchau.